Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, a paz do Senhor para toda a igreja. Toda igreja, estamos nessa noite para adorar o Senhor Jesus, mas também para aprender da sua santa palavra. Nós somos cursos de doutrinas que nós aprendemos um pouquinho mais, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais específica do que nos demais cultos. Todos os cultos são cultos onde nós temos a oportunidade de aprender, porque todo culto tem ministração da palavra. Não deverá haver culto onde não possa haver oração, onde não possa haver cântico, onde não possa haver salmos, onde não possa haver ensino. Então, todos os cultos terão esses ingredientes, não deixará de ser um culto estabelecido dentro do padrão de Deus, né? Deixará de ser um culto com ordem e com racionalidade. E o culto que reservamos mais tempo para a palavra e que temos mais tempo para detalhar a palavra é o culto de ensinamento, o culto de doutrina. Culto esse que todos nós deveríamos ansiar a chegada dele e colocar toda a nossa atenção no momento em que a ministração de Deus for apresentada. Igreja, nós vamos aqui ler um texto no capítulo 18 de Jeremias, mas é um texto bíblico que nós vamos discorrer aqui diferente de quando se usa numa pregação, numa ministração em os demais cultos, né? Hoje nós vamos nesse texto estudar e nos aprofundar em alguns detalhes que passam desapercebidos em pregações, até em leitura. Quando lemos em casa, passam desapercebidos de algumas coisas que nos são ensinadas nesse texto, por conta de quando nós lemos em casa, nós sempre estamos lendo e com a nossa mente ligada naquilo que já ouvimos de pregação. Toda leitura que nós fazemos é um texto que já ouvimos a pregação, nós sempre estamos focando dentro da linha da pregação que nós ouvimos. E se foi dentro e numa forma de uma pregação, nós não temos a mesma profundidade quando é em uma forma de estudo, de reflexão, de meditação. Vamos lendo aqui até os versículos que eu senti aqui a necessidade de poder ler ou de precisar ler, para depois fazermos uma reflexão. Jeremias capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus. Vamos encontrar, igreja? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jeremias 18, a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as ondas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, ou quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis sentar no nome do Senhor e Salvador Jesus. Igreja, ministrando e estudando, nós temos que procurar conhecer alguns detalhes a mais sobre o texto, sobre o que o texto ministra aos nossos corações. O texto ele foi profetizado, ou foi registrado
pelo profeta Jeremias. Jeremias, precisamos primeiramente conhecer um pouquinho de Jeremias. Quem foi Jeremias? Quem era Jeremias? Qual a origem de Jeremias? Jeremias, se você for lá para o primeiro capítulo, lá nos primeiros versículos, vai ter a identidade de Jeremias. Jeremias, ele era de Anatote, uma cidade a aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém. Foi uma cidade que foi reservada para os levitas, por isso era conhecida uma cidade dos sacerdotes. Então, naquela cidade onde tinha o maior número de sacerdotes, aonde se surgiu o maior número de sacerdotes. E Jeremias era de lá e sua origem era sacerdotal. Jeremias era filho de sacerdote. Jeremias era neto de sacerdote. Jeremias era bisneto de sacerdote. Então Jeremias, ele era alguém da elite religiosa. Jeremias vinha da origem da tribo de Israel, que ela não compôs, não formou nenhum estado, mas em todos os estados receberam possessão para ali se estabelecerem. E na terra de Benjamim estava a cidade de Anatote, na tribo de Benjamim, e Jeremias era justamente dessa descendência e natural de Anatote. Ele não era alguém que pudesse ser considerado membro de uma das tribos. Ele era alguém de uma origem da tribo de Levi, que não ganhou nenhum estado, mas que era uma tribo a serviço do reino de Deus, em benefício de todas as outras tribos, ou seja, de todas as tribos que receberam parte da terra. Israel foi dividido em 12 partes, em 12 estados, em 12 tribos, e uma dessas tribos, ela, em vez de pertencer à tribo de Levi, ela passou a pertencer a Manassés, que era filho de José. E a tribo de Levi ela não ganhou uma possessão em terra, mas as demais tribos, nelas haveriam de dar regiões, para que ali eles habitassem e apenas formassem cidade. E a cidade de origem de Jeremias era Anatote. Amados, então o que é que se espera de um descendente de um filho de sacerdote? É ser sacerdote, porque assim estava determinado por Deus. Os filhos de sacerdotes, eles seriam trabalhados, preparados, formados para ser sacerdotes. Não era o mesmo caso com profetas, porque profetas não tinham uma tribo para formar profetas, não tinha nenhum tipo de tribo para formar profetas. Mas nós vamos entender o ofício profético, o ministério profético e o ministério sacerdotal no decorrer dessa reflexão. Então, igreja, o que é que se esperava de Jeremias quando ele ficasse adulto? Ele ser um sacerdote. E está ali alistado na relação dos sacerdotes, porque ele era descendente de sacerdote. Para isso, ele foi preparado desde a sua infância, foi formado, foi capacitado para o serviço sacerdotal. Então, sobre o ministério sacerdotal, Jeremias entendia tudo. E para ser sacerdote é preciso preparação. O que é ser sacerdote? Se nós trouxermos para a época da graça, o tempo da igreja, ser sacerdote é ser pastor. É ser um pastor. Sacerdote, como o povo judeu, eram pastores do rebanho. Eram aqueles que conduziam o rebanho, eram aqueles que assistiam o rebanho, eram aqueles que tratavam com o rebanho, e aqueles que ensinavam o rebanho. Então eram os pastores da época, os sacerdotes. E Jeremias era um que, em algum momento da sua vida, ele ia exercer o seu ministério sacerdotal. E para ser sacerdote ele tinha que ser preparado. Apesar de ser um ministério concedido por Deus, mas tem que ser preparado, tem que ser ensinado. Ensinado na teoria, ensinado na prática. E Jeremias estava preparado para isso, porque para isso ele foi aprontado. Só, irmãos, que ninguém mais
Nem o próprio Jeremias sabia que Deus tinha traçado um outro ofício para ele, que Deus tinha tratado e traçado um outro plano para Jeremias, que Deus teria uma outra missão com Jeremias. Deus revela isso posteriormente, quando ele estará adulto, quando é para ele começar o seu ministério sacerdotal. Então Deus revela o que é que Deus já tinha reservado para ele. Se você começa a ler lá no primeiro capítulo, você vai ver quando Deus fala para Jeremias que antes dele, Deus formar ele no ventre, Deus já o conhecia. E antes dele nascer, ou seja, sair da madre, Deus já tinha santificado, tinha consagrado, para que ele fosse usado por Deus para pregar às nações, para profetizar para as nações, não só para o reino de Judá, mas para as nações. E na hora que Deus revela e muda todo um processo, muda toda um plano, muda toda uma situação na vida do profeta. O profeta, ele agora, eu posso dizer, irmão, ele se vê perdido. Como chamado para ser profeta, quando ele tem toda a preparação para ser sacerdote. Ele é vocacionado agora por Deus para ser profeta. Mas o que nós vamos entender nesse texto hoje, irmãos? Algumas coisas importantes que nas pregações ninguém escuta, ninguém vê e não se explora. Nós vamos descobrir nesse texto da história de Jeremias, mais precisamente nesse capítulo 18, né? Nós vamos descobrir a fidelidade incondicional do homem de Deus. Deus, ele tem suas decisões e tem seus pactos que ele não condiciona ninguém. Deus, ele, dentro do seu projeto, ele escolhe quem ele quer e ele determina o que aqueles que ele escolheu devem fazer. Porém, quantos relutam com Deus? Quando nós lemos a Bíblia no Velho Testamento, homens de Deus escolhidos relutaram com Deus. Moisés foi o que relutou com Deus quando Deus disse para ele qual era a missão dele e que Deus o tinha escolhido. Moisés também foi alguém escolhido lá no ventre. Foi alguém que Deus conhecia antes da formação do útero. Mas quando Deus disse o que ele tinha que fazer, ele relutou com Deus e prezou Deus ser tudo com Moisés. Nós vemos que também houve relutância de outros homens de Deus. Nós vemos que entre os juízes houve relutância com Gideão. Enfim, nós vemos que grandes homens de Deus relutaram quando Deus apresentou-se para eles e disse qual era a missão deles. Mas quando nós vamos para Jeremias, nós vemos um homem que é tomado de surpresa quando a ele Deus se manifesta e Deus diz que o ofício dele é ofício de profeta. De profeta. Você toma alguém de surpresa, você deixa a pessoa sem chão. Por quê? Como é que você é profeta? Toda a minha preparação, hoje eu sou adulto, ele já estava maior de idade. Ele já estava às vésperas da sua ordenação sacerdotal. Como é que eu vou ser profeta? Toda a minha preparação para ser sacerdote. Aí vamos entender qual é o ofício de sacerdote, qual é o ofício de profeta. Eu não estou falando de dom de profecia, eu estou falando de ministério profético. São coisas diferentes. Dom de profecia é uma coisa e ministério profético é outra. E lá, principalmente no passado, que não havia dom de profecia, só havia ministério profético. No Velho Testamento, na Velha Aliança, não tinha dom de profecia, só tinha ministério profético. No Novo Testamento é que tem as duas coisas. Tem o dom de profecia e ainda existe o ministério profético. Nos dias atuais,
Existem as duas coisas. Mas, amados irmãos, qual é a missão e qual é a função do sacerdote? Sacerdote, irmão, é um ministério concedido por Deus, pastoril, de cuidado, de ensino e de intercessão. É aquele que vai pegar as necessidades do povo e vai de forma vertical mandar para o céu. É aquele que liga o povo a Deus. É aquele que liga o povo a Deus. Então ele manda daqui para lá. Sacerdote, ele não consegue de lá para cá. É só daqui para lá. E quando você vai estudar sobre o ofício sacerdote, lá a partir do tabernáculo até chegar ao templo, vocês vão ver que todo o ofício era algo envolvendo os homens, suas necessidades, os pecados, e o sacerdote sempre exercendo alguma função até alcançar a Deus, ou seja, levando as coisas dos homens para Deus. E qual é o ministério profético? Como funciona? O ministério profético também envolve seres humanos. Também envolve seres humanos da mesma forma que o ofício sacerdotal. Só que no ministério profético, o ser humano que Deus escolhe, ele recebe de lá para passar para cá. Vocês não estão entendendo, né? Os homens pegam quando é sacerdote e manda para Deus. Quando é profeta, pega de Deus e manda para os homens. É o inverso. É o inverso. Então Jeremias foi preparado para pegar daqui e mandar para lá. Para pegar daqui e mandar para lá. Então tem que ser preparado. Tem que ser ensinado. Tem que ser habilitado. Tem que ser capacitado. Tem que se exercer. Tanto aprender na teoria como aprender na prática. Como é que um pastor pode assumir uma igreja? Como é que alguém pode pastorear e você não passou no treino nenhum? Você não exerceu nada. Você nunca foi ensinado. Se nunca para ele foi passado informação nenhuma. E se ele nunca exercitou nada no ofício do cuidado com o rebanho, seremos nós loucos de pegar alguém que nunca foi treinado para nada e botar para pastorear uma congregação? O pastor que faz isso, ele não tem noção. O pastor que pega uma pessoa que nunca foi treinada para nada e bota para pastorear a igreja, ele é um maluco. Ele é um maluco, ele é um sem noção. Por quê, irmão? Porque para pastorear é treinado aqui. É treinado por um líder, preparado pelo líder, discipulado pelo líder. É habilitado pelo líder e ele vai acompanhando e ele vai ensinando teoricamente, mas ele vai ensinando também na prática. Ele vai concedendo a oportunidade, ele vai dando ali a oportunidade para ele exercer algum serviço. E assim ele vai sendo treinado. Ele vai conceder depois a oportunidade para que ele exerça um serviço sem a presença do pastor. Ele manda para auxiliar algum trabalho. Vá lá, me represente. Vá lá, dirige esse culto. Ou dentro da própria congregação, bota escala para dirigir o culto, escala para pregar. Não, isso é treinamento, isso é discipulado. Isso é o treino da prática. Antes disso, você vai ensinar o rebanho. Você vai ensinar o rebanho, você vai pregar, você vai ministrar e ensinar a igreja. Quais são os propósitos de Deus? Porque cada mensagem ensina. Depois você vai pegar, você vai separando. Agora, todos desenvolvem? Claro que não. Tem pessoas que não vai desenvolver nada. Tem pessoas que nunca vai prosperar enquanto está sendo discipulado. Ele vai ter que ser descartado depois. Para onde, pastor? Para perder a salvação? Não, descartado no meio dentro da igreja. Ele não vai servir para o ofício. Ele não desenvolve. Ele não desenvolve. Profeta não é assim. Profeta não é treinado. Profeta não é ensinado. Profeta não tem interferência humana.
Profeta é alguém que Deus escolhe porque ele sonda e ele já escolheu antecipadamente e ele revela no tempo certo. E ele toma e ele usa sem ele ter sido treinado para nada, sem ter sido treinado numa profecia. Você não dá para treinar uma profecia, tá? Você não dá para ensinar ninguém a ser profeta. Não dá, irmãos. Porque é uma coisa que é de lá para cá. É Deus que pega, que escolhe e ele que usa. Não tem como treinar. Então, Jeremias foi preparado, foi treinado. Mas agora Deus diz para ele que o ofício dele é outro. O ofício dele é profético. Mas ele não tem experiência com isso. Sacerdócio já tem. Ele ainda não era um sacerdócio oficial, mas ele já era um sacerdócio treinado, preparado, esperando o momento para que ele exercesse o seu ofício, junto com outros. Amados, mas ele fica fiel, ele permanece fiel. E nós vemos que Deus foi falando para ele, quando você vai passando pelos capítulos. Agora, quando chega no capítulo de número 18, nós vemos coisas importantes aqui, irmãos. Coisas importantes, porque o profeta ele anda na dependência total de Deus. Ele não tem previsão. Ele não tem previsão. Tem previsão? O profeta pode ter previsão do que Deus vai falar para ele? O profeta pode ter previsão enquanto Deus não revela o que é que vai acontecer? Não tem. O sacerdote ele tem uma previsão, porque ele está dando um diagnóstico, ele está convivendo com o povo, ele está se relacionando com o povo, ele vai ter um diagnóstico. O profeta, o sacerdote, ele tem já a previsão do seu serviço. Eu vou fazer isso, o culto hoje vai ser esse, eu vou dirigir um culto tal, a pregação vou ministrar essa. O culto hoje é de doutrina. Então eu, como sacerdote, como pastor, eu já tenho a previsão. Durante toda a semana desde domingo eu tinha previsão. Hoje eu estaria aqui ministrando. Eu só não tinha, era a garantia, mas a previsão já tinha. Eu já tinha previsão. E a palavra que eu vou ministrar aos irmãos, eu tenho uma previsão. Pode até ser que o Senhor mude no momento, mas de qualquer forma vai ser uma palavra que eu tenho a previsão do começo dela, do meio dela e do fim dela. Por quê? Porque não é uma mensagem de uma profecia espontânea do momento. É uma mensagem profética registrada, escrita e que nós já temos o conhecimento dela. Mas o profeta ele não tem, irmãos. O profeta que ele já tem previsão do que vai acontecer sem Deus ainda ter revelado. Esse profeta é um pilantra. Esse profeta é um oportunista. Aquele que já sabe o que é que vai acontecer, acontece muito, né, irmãos? Nos dias atuais, já sabe o que é que vai acontecer, já fica desesperando o que é que vai acontecer, já manda pessoas afastar as coisas do meio. Os profetas de hoje, eles têm uma previsão do que vai acontecer. Então, só para os irmãos entenderem que não são profetas. Jeremias, ele estava já agora começando a ter experiência profética, porque Deus agora está se revelando, está falando alguma coisa para ele, está dizendo alguma coisa para ele, está mostrando alguma coisa para ele. Ele agora começa os primeiros atos da experiência profética. E agora Jeremias já começa a entender: eu não posso ter previsão, eu tenho que esperar o Senhor mostrar, eu tenho que esperar o Senhor falar. Mas Jeremias já foi aprendendo uma coisa, que o profeta de Deus, ele só recebe de Deus. O profeta de Deus, o homem que Deus levanta no ministério profético, ele não recebe de outra fonte, ele recebe de Deus. A fonte exclusiva é Deus, e nós vamos entender isso, irmãos. Então Jeremias já foi entendendo isso. Já foi entendendo, porque até então tudo que já tinha sido passado para ele foi direto de Deus, a fonte. E aquilo que ele já estava passando para o povo, tudo era aquilo que ele recebia de Deus. Mas ele era contemporâneo de alguns outros profetas, não era?
Jeremias foi contemporâneo de outros profetas. Quer dizer, ser contemporâneo, viveu no mesmo tempo. Havia outros profetas de Deus no tempo de Jeremias. Houve outros profetas no tempo dele, mas nenhum chegou para Jeremias e dizer para ele: olha, Deus me mandou te dizer isso para tu passar para o povo. Porque o ofício era dele. Porque o ofício era dele. Se o ofício era dele, quem o colocou no ofício é quem tem a outorga de passar as ordens, de passar as diretrizes e de mandar a mensagem. Então Jeremias já estava com essa experiência. Vai se ganhando experiência. Mas de qualquer forma, não tem previsão. Não tem previsão. O que Deus vai falar da próxima vez? Não sei. Para quem Deus vai falar da próxima vez? Também não sei. Já o sacerdote, eu vou falar para 7 tal dia. Ele já tem a previsão. Eu vou falar para a congregação tal dia. Já tem a previsão. O ministério sacerdotal, o pastoril é previsível. Por isso que ele é aprendido, por isso que ele é trabalhado e trabalhado por homens. O fundamento das escrituras, mas é trabalhado por homens. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que também não era diferente a preparação dos ofícios ou dos ministros na época da graça, como era na época da lei. Paulo, ele preparou muitos ministros. Paulo preparou muitos pastores. Mas teve coisas que Paulo não pôde preparar. Timóteo recebeu um dom que Paulo não pôde lhe dar. Mas o pastoril de Timóteo foi todo preparado por Paulo, todo capacitado por Paulo. E as cartas deixam bem claro. Mas teve um ofício, houve um ministério que Timóteo recebeu, que Paulo diz que ele recebeu pela imposição das mãos. Ou seja, Paulo foi só usado para impor as mãos, mas o ofício foi entregue pelo Senhor. O resto da dúvida é que deve ter sido um ministério profético na vida de Timóteo. Não um dom profético, um ministério profético. E ele diz: usa o dom que há em ti, Timóteo. Qual era esse dom? Era de pastoril? Não era de pastoril. Ele tinha outro ministério, que foi dado por imposição de mãos. O Espírito ali conferiu o que o Senhor Jesus queria com Timóteo. Igreja, agora nesse capítulo o Senhor agora surge novamente, fala para Jeremias, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a Jeremias e diz para ele: Jeremias, como diz o primeiro versículo, levanta-te, desce e vai à casa do rei. Jeremias já é profeta. Ele é um profeta levantado para profetizar para as nações, mas dentro do povo judeu ele é profeta exclusivo dos judeus, ou seja, para a região da Judéia, para o país Judéia. Ele tem a sua morada em Jerusalém. Ele está em Jerusalém porque ele está a serviço profético. Por isso é que diz: desce à casa do oleiro. Porque toda vez que você ouvir dizer desce, é porque aquele que está recebendo a ordem, ele está em Jerusalém. Jerusalém é o monte do Senhor. Não era o monte mais alto de Jerusalém, literalmente, mas por ser a cidade escolhida por Deus para ser o monte do Senhor, então ali é considerado um monte alto. Tudo ali sempre é considerado mais alto do que qualquer outra parte. Não de forma literal, medida em metros, mas a importância de Jerusalém. Jerusalém
era a cidade mais importante do planeta. E Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. Ou seja, Jeremias sai de Jerusalém, vai à casa do oleiro. Amados, ir para a casa do oleiro, e ele diz: e lá eu vou fazer ouvir a minha palavra. Agora vamos começar a ver a possibilidade dos questionamentos interiores de Jeremias. Ele não questionou a Deus, mas ele tinha esses questionamentos dele. Primeiro, ele é de elite, família rica, família sacerdotal. O Senhor muda o seu ministério e o torna profeta. Está seriado o seu ministério profético dentro da cidade de Jerusalém. É a cidade célebre, é a cidade dos ricos, é a cidade da elite, é a cidade que é a cidade da honra. Jeremias está ali. Agora Jeremias vai para a casa do oleiro. Ele vai para a casa de um operário, de um trabalhador que trabalha com barro. Irmão, trabalhar com barro, ser oleiro, era a profissão mais desprezível. Era tão desprezível quanto a profissão de carpinteiro. Se nós for levar em consideração, trabalhar com carpintaria, acho que ele não é mais vantajoso. Então vai examinar a Bíblia e ver como era José. José era pobre. Pobre. E olha que era um carpinteiro de ofício, de qualidade seu serviço. Mas ele era pobre, porque o ofício era desprezível, não era valorizado. E olha que ele podia trabalhar com madeiras de grande valor, mas a profissão não tinha valor. Agora, trabalhar com barro, não tem como trabalhar com barro de valor. Madeira tem vários tipos de valores, vários tipos de madeira, e madeiras que tinham muito valor. Está entendendo? Madeiras haviam muitos tipos e delas muito valiosas. Mas a questão não era o material com que ele ia trabalhar, era a profissão do carpinteiro. Não tinha valor nenhum. Ninguém era honrado por ser carpinteiro. Agora, honrado por ser oleiro, menos ainda, porque barro não tem barro de melhor valor. Barro é barro. E Paulo, ele, em uma de suas cartas, ele diz que o vaso de barro é para desonra. Ou seja, o que é que ele está dizendo? O vaso de barro não põe honra nenhuma. O canto nenhum, ele é de honra. Paulo diz: numa casa não só tem vaso para honra. Ele diz: tem vaso de ouro, de prata, de pedras preciosas, e tem vasos de madeira e de barro. Uns para honra e outros para desonra. O rico tem na sua estante, na sua galeria, os vasos de pedras preciosas de ouro. Mas o vaso de barro do rico podia até ter barro, né? E deveria até ter, mas ele não estava no local da honra, estava no local da desonra. O vaso de barro devia estar pelo quintal, devia lá pelo terreiro. Mas o vaso de ouro estava lá nas suas estantes, local de honra. E o pobre não tinha um vaso de honra. O pobre tinha um vaso de barro. E Jeremias vai para a casa do oleiro, vai lá para o local do trabalho do oleiro, para a oficina do oleiro. Automaticamente o oleiro é alguém sem estudo. Isso é bem natural. Alguém sem uma formação intelectual. Só o estudo básico que todo judeu aprendia desde criança. O conhecimento da lei, mas não tinha uma intelectualidade. Não era colegiado. Agora imagina aí, Deus disse para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, que é lá que eu vou fazer tu ouvir a minha palavra. Aí Jeremias deve ter saído: eu sou profeta. Até hoje, Deus me falou direto. Deus vai me falar por um analfabeto. Deus vai me falar por uma pessoa desprezível. Deus vai falar para mim por alguém que não é nada? Será que isso estava no questionamento da mente de Jeremias, igreja? Claro que estava. Mas o que é que eu vou ouvir do oleiro? Porque eu
lá vou fazer tu ouvir a minha palavra. Então ele vai esperar o oleiro. Agora a maravilha é que Jeremias é fiel, ele vai. Ele vai. Ele não relutou mais uma vez. Nem relutou quando Deus disse: tu vai ser profeta, lá do sacerdote. Não relutou. Agora vai. É uma experiência. Deus ele faz surpresa com os seus santos que ele coloca em ministérios elevados. O crente comum, Deus não põe ele surpresa não. O crente comum, ele nunca vai ser submetido a surpresa, a situações difíceis. Deus nunca vai botar um crente comum em situações que sejam contraditórias. Mas os seus oficiais, ele coloca em situação que é vexatória. Embora Deus ele tenha o auxílio, o socorro e a providência. Deus mandou Isaías andar descalço, é vexatório. Deus mandou Isaías andar sem a roupa sacerdotal, sem a roupa profética, sacerdotal, vai andar só com a roupa de baixo. Não é nu pelado, nua porque era roupa íntima, vai andar com a roupa íntima. Deus mandou o profeta Oséias casar com uma mulher que havia lhe traído, que era infiel, que vivia num ato de prostituição. Será que isso não era situação vexatória? Será que isso não põe situação difícil? Claro que põe situação difícil. Deus pega Moisés e vai até Faraó. Faraó está procurando a morte de Moisés, mas tu vai lá e conversa com ele. É vexatório ou não é? É vexatório. E esses homens relutam, mas aqui está Jeremias. Uma situação vexatória é profeta, não é sacerdote, já é vexatório. Agora, vai para a casa do oleiro que eu vou fazer tu ouvir minha voz lá. Vexatório, mas ele vai. Agora imagine, ele chega lá, irmãos, na casa do oleiro. Agora é importante nós vermos que que em Jerusalém não só tinha um oleiro, mas esse oleiro era bem específico. É até definido a casa do oleiro. Não de um oleiro. Do oleiro. Era um oleiro bem conhecido. O oleiro mais próximo de Jerusalém. Era o oleiro mais conhecido ali da região. Vai à casa do oleiro. E ele foi. Agora eu creio, irmãos. Ninguém está obrigado a crer no que eu creio. Mas eu creio que quando Jeremias foi, andou ali aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém para chegar à casa do oleiro. Quando ele chega, a Bíblia diz que quando ele chega lá, o oleiro está trabalhando na sua roda de oleiro. O oleiro já está com um bocado de barro ali, todo amassadinho, úmido o suficiente. E o oleiro já está girando a roda quando Jeremias chega. E Jeremias chega e ele fica lá olhando. Ele poderia esperar o oleiro perguntar: diga o que você quer. O que é que o moço quer? E se o oleiro conhecesse o profeta, parasse tudo, chegasse para Jeremias, honrasse como profeta, diga o que é que o meu Senhor quer. O que o Senhor veio fazer aqui? No mínimo, quem tinha que tomar surpresa era o oleiro. Quem tinha que ser surpreendido era o oleiro. Chegar o profeta, o que é que o profeta tem para falar para mim? Ele parava de trabalhar. Mas não é que o oleiro não parou de trabalhar. O oleiro não deu a mínima para Jeremias. Outro vexame: Deus me manda na casa de um pobre desse. Um cara que não tem a sua profissão desprezível e não está me honrando. Ele poderia estar com esse questionamento dele: o que eu vim fazer aqui? Passar vergonha aqui? Nem honrado que eu estou sendo. Mas Jeremias, irmãos, é revelado todo aqui. Todo o caráter de um homem de Deus está revelado nesse capítulo. Mas Jeremias continua. E o oleiro trabalhando, não dá a mínima para Jeremias, troca uma palavra com ele, Jeremias só indo. E o tempo vai passando e leva tempo para formar um vaso. E o oleiro trabalhando, e Jeremias ali, e não troca uma palavra com ele, mas também Jeremias fica calado. Ele também não para, o oleiro. Mas é nessa hora que ele fica observando. O oleiro não abordou ele, o oleiro não derrubou ele, o oleiro não perguntou nada. Aí ele para observar. Ele fica observando, mas esperando que Deus usasse o oleiro para falar com ele. Era lógico que era isso que ele estava esperando.
Deus vai usar o oleiro para falar comigo. Porque se fosse para Deus falar comigo, tinha falado lá quando ele falou, mandando vir para cá. Falou. Então o oleiro vai falar comigo. Uma hora dessa ele para aí e vai falar comigo. E não é que ele começa a observar, o oleiro vai trabalhando. Quando o vaso está pertinho de terminar, aí o vaso quebra. Amados, mas é importante você prestar atenção como é que a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do... Aonde foi que o vaso se quebrou? Então o que é que o oleiro faz? Novamente ele pega aquele vaso que quebrou, mas ele está com uma certa forma e ele tem que desformar de novo. Novamente vira só uma bola de barro. Ele machuca todo de novo, dá nova umedecida de novo, mexe de novo, traz para a roda, tirou de cima da roda, foi mexer de novo, foi realmente envolver novamente, umedecer na medida certa, aí volta para a roda. E Jeremias lá observando, e o oleiro não fala nada com ele, também não pergunta nada ao oleiro, e o oleiro não pergunta nada a ele, e continua. O oleiro vai novamente, bota o barro sobre a roda e começa. E ele começa da forma. E começa da forma. E vai, tá lá aonde quebrou. Já chega no ponto que quebrou. E Jeremias observando. Eu até peço a Jeremias, vai já quebrar de novo. Vai quebrar de novo. E quando chegou no ponto que quebrou, passou, não quebrou. O oleiro termina. O oleiro tira o vaso, vai levar para o secador e não fala nada com Jeremias. E o oleiro está lá com o barro no secador e Jeremias está no cantinho. Irmãos, é nessa hora, na ausência do o oleiro lá no seu vaso botando para levar sol. Aí a voz de Deus fala. Porque Deus tinha dito que eu vou fazer tu ouvir a minha palavra. Mas não disse mais nada nisso, de como seria que essa palavra dele seria ouvida. Jeremias é que vai na sua imaginação que dessa vez ele vai quebrar o protocolo. Se quebrou o protocolo de sacerdote para profeta, por que não pode quebrar? Só que não quebra, igreja. Esse protocolo Deus não quebra. O profeta que Deus levanta, Deus é o exclusivo para falar com ele. Deus não vai usar nem outro profeta para vir e trazer o para aquele profeta. Mas eu vou descobrir que teve um profeta que falou para outro profeta. A Uzinona pode até estar lembrando. Não, pastor, que é isso? Teve um profeta que falou para outro profeta. Mas vamos lá descobrir como foi esse negócio. Está lá no capítulo 13 de 1 Reis. O profeta que falou para o profeta de Deus. Mas o profeta de Deus deu mal. Porque Deus não mandou ele falar. Deus não viu ninguém para falar para ele. Deus já tinha dado a palavra final. Então agora Deus fala. A voz de Deus ecoa lá dentro da olaria para Jeremias. E fala para Jeremias. Não fala para o oleiro. Quem escuta a voz de Deus é Jeremias. E ele diz para Jeremias, e que Jeremias haveria de entender o que Deus está falando. Não posso eu fazer como este oleiro, fazer com Israel? Deus está dizendo para Jeremias: será que eu não posso fazer com Israel o que esse oleiro fez aí com esse vaso? O vaso quebrou, ele refez, deu uma outra forma e fez um vaso, mas não fez com outro material. Ele fez com o mesmo material, ele fez com o mesmo barro. Deu uma outra forma, mas ele fez com o mesmo barro. Igreja, o que é que Deus está transmitindo para Jeremias? Duas coisas. Está transmitindo um consolo para Jeremias, falando para Jeremias quais os planos que ele tem para a nação de Israel, planos de bem e não de mal, para dar o fim devido a que esperais. Deus não tinha um plano ruim
para a nação da Judéia. Deus tinha um plano bom. Agora, o que foi que aconteceu? O que aconteceu antes que atribulou o coração de Jeremias é que Deus disse para Jeremias, ele tinha um sentimento sacerdotal, por isso que ele foi um homem que o seu coração era muito mole. Muito mole. Profeta não tem coração muito mole, profeta não é muito sensível. Profeta ele transmite, é isso, o profeta não tem que ter sensibilidade. O profeta só tem que ter obediência a Deus. E vai. Só que Jeremias é diferente dos demais profetas, irmãos. Jeremias é um profeta sacerdote. E ele tem sentimento. Ele era aquele profeta que falava e não sentia dor no que falava. Jeremias, quando falava que Deus mandava de juízo para o povo, que machucava o coração dele. Ele não foi um profeta que veio, falou e voltou, como às vezes acontecia com o profeta Elias vinha, falava, voltava. O profeta Elias vinha, falava, voltava. Não, Jeremias estava ali falando e convivendo com o povo. Ele tinha toda a sua natureza e sensibilidade sacerdotal. Quando Deus disse para ele, olha, o meu povo está em pecado, eu vou punir meu povo. Deus diz para Jeremias que vai mandar a Babilônia lá e que o povo submeta. Jeremias tem que dizer isso, mas é doloroso para Jeremias. Mas não questionou, ele questionou, não questionou. Abacuque questionou, Senhor, que negócio é esse? Deus falou para Abacuque, que era profeta, que ia mandar uma nação que ia punir Israel. E Abacuque, Senhor, como é que tu vai mandar uma nação ímpia como a Babilônia para punir os judeus, Senhor? Ele questionou, Jeremias não questionou. Deus faz Jeremias entender que os seus pastores falharam. Pastores, lá no Velho Testamento, tanto inclui rei como os sacerdotes. Por que a nação da Judéia estava em pecados tão graves? Porque seus pastores foram responsáveis para levar o povo ao pecado. Os seus pastores tanto começaram a se envolver com o pecado, como não tem mais moral de conservar a santidade do povo, porque eles mesmos estão no pecado. Qual era a missão daqueles reis, daqueles sacerdotes? Era conduzir o povo santo, era manter o povo ligado à lei de Deus. O povo tinha que ficar na lei. Quem tem a obrigação de ensinar a igreja, quem tem a obrigação de conduzir o povo em santidade é o pastor da igreja. É a minha responsabilidade manter a igreja na condição de santidade. Quem santifica é o Senhor, mas para a condição de santificação é minha responsabilidade. Eu tenho que apacentar, eu tenho que orientar, eu tenho que aplicar a verdade, eu tenho que ter a minha vida moldada na palavra que eu ensino, para que o povo também tenha espelho. Não é que sejamos perfeitos. Não é que o pastor, para conduzir bem um rebanho, precisa ser perfeito. Não, ele só precisa ser fiel à palavra de Deus, só precisa ser fiel a Deus, só precisa ser honesto, só precisa ser sincero, só precisa conduzir o povo. Na Bíblia Sagrada, não deixar entrar a modinha, não deixar entrar o espúrio. Não deixar entrar o espúrio. E assim, não viver a vida pecaminosa. E aqueles reis e aqueles sacerdotes estavam envolvidos no pecado. E eles conduziram a nação no pecado. Agora, irmãos, um sacerdote é difícil ter coragem de peito para chegar para o rei. Chega o sacerdote para o rei, peita o rei. Eu desconheço. Encontrou na Bíblia, Paulo? Alguns sacerdotes chegaram a peitar o rei. Mas tem na Bíblia o contrário, o rei peitando o sacerdote. Mas você vê na Bíblia muitos casos de profeta peitando os reis. Muitos profetas chegando peitando os sacerdotes, porque eles vêm com a autoridade do alto. Os reis, então Jeremias veio e peitou aqueles pastores, aqueles líderes pervertidos. Jeremias enfrentou aqueles homens e sabia que os homens odiavam ele porque defendia a verdade. A palavra de Deus, ele foi fiel em falar, doa quem doer, mas era cheio de um coração sensível, porque o coração do sacerdote estava nele.
Ele não se libertou, ele não teve como se livrar do coração do sacerdote. Quando você vai estudar sobre os outros profetas, vinham, peitavam os reis e voltavam. Não exercia um coração sacerdotal, mas Jeremias estava. Irmão, Jeremias é único. Jeremias é único. Por isso que ele é o profeta chorão, o profeta sensível, porque ele tem um coração de sacerdote. Ele tem um coração de pastor. Coração de pastor, coração de pai. O pai, mesmo que ele tenha que disciplinar o filho, que ele tenha que açoitar, o filho sentiu a dor na hora, mas o pai fica sentindo a dor por um bocado de dias, só porque assim passou o carão no filho. Fica doído. Sua mãe deve sentir isso também. Eu falo por mim como pai, como mãe eu não posso falar. A pastora aqui deve falar, né? Então Jeremias, quando ele aplicava uma mensagem, ele ficava arrebentado. Por quê? Profeta com coração de sacerdote. Mas é isso que vai acontecer com o meu povo. E ele não poder interceder pelo povo, porque não estava no ofício sacerdote, tinha o coração de sacerdote, mas ele não estava no ofício sacerdote, ele não podia exercer o sacerdócio. Deus tinha lhe tirado o ministério sacerdotal, só não tirou o sentimento. Por isso que ele é um profeta chorão, é sensível, um homem sensível. Mas assim, eu quero falar da fidelidade, independente do que ele estava padecendo. Jeremias estava sendo triturado em todos os lados. O que Deus fez, irmãos? O que Deus mudou? O que Deus mandava ele fazer, acabava com ele. Psique, emocionalmente, sentimentalmente, o homem estava arrasado, mas era fiel. E Deus diz: Jeremias, diz ao meu povo que submeta a Babilônia, que deixe de ser escravo dos babilônios. Eu vou manter salvo. Mas Jeremias aceitar uma nação ser escrava de um povo ímpio, aquilo machucava o coração dele. Machucava o coração dele. Mas Deus tinha dito: fala, ele vai falar. E sofre por isso, é jogado dentro de uma cisterna do lama. E a judiação que fizeram com ele, por ele ser fiel à chamada profética. Mas ele não revoltou a sua alma, porque ele tinha um coração sacerdotal. Coração de sacerdote, coração de pai, coração de pastor, coração de pai, cuidador, aquele que zela por vidas. E assim era o coração de Jeremias. Amados, essa é uma palavra para consolar Jeremias. Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, os reis, os pastores vão matar tudo. Esses pastores não prestam. Eu vou acabar com eles. E Deus fez mesmo. E Jeremias testemunhou tudo isso. Jeremias viveu o suficiente para testemunhar todos os ataques da Babilônia, inclusive o último, onde matou reis, onde matou sacerdote, todos os pecadores. Mas Deus tinha dito: Jeremias, diga o povo que submeta. Se submeter, eu dou livramento. Vão entrar como escravos na Babilônia, mas eu vou conservar comida. Os que submeterem, eu vou conservar comida. Os que não, eu vou matar. Irmãos, e os que submeteram, os que ouviram a Jeremias, porque sempre tem um remanescente. O pastor que ele prega a verdade, irmão, nos dias atuais, não vai animar todo mundo, não. Ninguém vai concordar. Tem muitos que hoje, devido ao conceito secular, devido à chamada modernização, devido à chamada nova cultura, muita gente está envenenado com essas coisas, está embriagado com essas coisas, com a forma nova do mundo, que nada de novo é só ilusão. E aquela forma de santificação, de manter, que parece ruim, que parece antiquado, que parece com o ano passado. E aquela história de que a igreja precisa se modernizar, a igreja está vivendo um tempo moderno, tem que ser moderna. A igreja que não for moderna, ela fecha as portas. Irmãos, a única igreja ela não vai nem fechar as portas. Ela não vai poder romper as portas. A igreja que não continuar andando na palavra de Deus, ela nem sequer vai romper portas. Porque as portas do inferno só não prevalecerão contra a igreja que anda na palavra de Deus. Ou seja,
A igreja que anda dentro da doutrina, ela vai romper as portas do inferno. As portas do inferno não vão segurar, não vão impedir dela fazer a vontade de Deus. A igreja, irmãos, hoje ela está como um profeta sacerdote. A igreja em si, como corpo, é um corpo de um profeta sacerdote. A igreja hoje, ela era tipificada em Jeremias. Jeremias era um tipo do que seria a igreja. Irmãos, nós temos que falar a verdade de Deus para as pessoas. Muita gente tem que dizer que as pessoas vão se dar mal. Muita gente tem que corrigir as pessoas. Mas o coração sacerdote se sentindo. Temos que interceder pelas pessoas, mas não podemos deixar de dizer para aqueles que já conhecem a verdade, que se estão no caminho das trevas, vão para o inferno, vão ser escravos, vão se tornar aprisionados. Amados, resumindo, aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, meu filho, só para consolar, o homem é fiel. Jeremias, o meu remanescente, o obediente, o que ouvia a tua voz, o que ouvia a tua pregação, que ouvia a minha voz, eu vou guardar lá dentro da Babilônia. Babilônia vai ser apenas o local onde eu vou guardar. Vão ficar debaixo das ordens deles? Vão, mas lá eu vou estar guardando o meu remanescente. Vão estar escravos lá? Vão, mas é conservado vivos. Jeremias, com 70 anos eu vou trazer de volta. 70 anos eu trago de volta, Jeremias, para essa terra. 70 anos eu entrego de volta a terra, eu restauro a terra, o templo, a casa de adoração vai ser recuperada. Não se preocupa não, meu filho. Agora, fica fiel, pregando, profetizando, vai sofrendo, mas vai profetizando. E tu vai ficar aqui dentro, tu vai padecer na mão dos teus parentes, mas na mão dos teus inimigos não. Na mão dos teus inimigos tu não vai padecer, tu vai sofrer na mão dos teus parentes. Teus parentes eram os judeus, os que se rebelaram, que não ouviram, reis que não ouviram, reis que desmoralizavam o profeta, reis que rasgavam o que o profeta, usado por Deus, entregavam o ouro com a mensagem de Deus, o rei queimava. Deus mandava ele escrever de novo, agora escreve com mais juízo, porque agora tem mais um juízo deles ter sido incrédulo e queimado a minha lei. Outro, e vará de novo. E os irmãos conhecem a história, né? De como foi que trataram Jeremias. Mas o que eu quero, irmãos, é para meus irmãos é o seguinte: profeta que tem ministério não recebe de outro profeta. E olha que tentaram vir com outras profecias, e veio aquela de Jeremias. Muitos outros profetas vieram com história diferente. E os reis ouviram, e os sacerdotes ouviram. Outros profetas lembraram: não, de jeito nenhum, não é para se entregar a Babilônia, não. Jeremias está mentindo. E Jeremias estava mentindo. E esses falsos profetas queriam que Jeremias fizesse a mesma coisa. Mas Jeremias, irmão, não deu ouvido. Os irmãos, olha, a história do capítulo 13 de 1 Reis é a história de dois profetas anônimos. Um profeta é o profeta de Deus, e a Bíblia chama de homem de Deus. Isso no capítulo 13. O homem de Deus, um profeta, Deus não dá o nome dele, Deus mandou ele ir até Betel profetizar contra Jeroboão, contra o altar de Jeroboão. Jeroboão foi aquele que conseguiu tomar posse 10 tribos de Israel. Roboão ficou embaixo, Jeroboão ficou, aliás, em cima na Judéia, e Jeroboão ficou nas outras 10 tribos. Jeroboão decidiu fazer um altar e levantar deuses, justamente para não deixar o povo vir para Jerusalém, para de repente o povo não querer voltar para Roboão. Aí ele fez altares, levantou altares a Deus, a bezerros, e ele começou a perverter o povo, mais do que o povo já era pervertido. E ele começou a perverter o povo e desviar o povo. Então o Senhor Deus mandou o profeta ir lá profetizar contra o altar e dizer para ele que
estava chegando o fim do reinado dele, e que Deus ia pôr fim àquele reino, e que não ia ficar descendente nenhum de Jeroboão para dar sequência ao reinado. Mas ia chegar o dia que Deus ia botar um fim, e botou um fim. Deus acabou o reino do norte, ficou só o reino do sul. Mas quando o profeta recebeu a ordem para profetizar e a mensagem para profetizar, Deus tinha dito para ele: olha, vai naquela terra onde tu vai profetizar, onde está o altar, tu vai profetizar, tu lá não vai ficar, tu não vai comer lá e nem beber água naquela terra. Fora tu pode, mas lá não, está proibido. E outra, tu não vai voltar pelo caminho que tu foi, volta por outro caminho. Deus já falou. Precisa de mais alguma coisa, irmão? Já está determinado. Deus já falou para o profeta. O profeta de Deus, ele não está com o ministério profético. Então pronto, ele não precisa ouvir mais ninguém. Quando o profeta profetizou, saiu. Aí os filhos de um profeta velho da cidade, quando foram para casa, disseram para o pai: olha, veio um profeta de Deus, profetizou contra o altar, profetizou contra Jeroboão, e profetizou o seguinte, ele contou tudo. O profeta velho já sabia que Deus tinha usado aquele profeta, que era o profeta, que o negócio ia arruinar. Já sabia que a garapa ia azedar para Jeroboão e para o reino do norte. Então o profeta velho, ele perguntou: você viu quando ele foi? Aí você não conhece essa história. Assim ele disse: ele foi atrás. Aí arruma aí, aparelho aí, um jumentinho que eu vou atrás dele. Foi, alcançou. E o profeta, o outro ia também no jumentinho. Mas só que ele foi ligeiro, né? Ele foi correndo para alcançar o outro que ia na marchazinha do andar do seu jumento. Quando chegou no caminho, ele interrompeu, parou. Aí chamou o profeta: você é o profeta que veio, profetizou ali? Ele: sou eu mesmo, sou eu. Pronto, eu vim aqui só para lhe chamar para você ir lá em casa, para você comer. Você não pode sair com fome. Aí vamos lá, né? Você não pode sair com fome. Você vem aqui, ninguém te deu nada. Você não foi honrado como profeta. A igreja não está escrito desse jeito, mas eu estou conjecturando. Ele tentou ganhar no papo, tentou convencer com argumentos. Tu não foi honrado. Eu soube que profetizou, ninguém te deu atenção, tu foi embora. Não, eu vou te levar. Você vai sair da nossa terra, mas você vai se alimentar, você vai dormir em casa, você vai matar a sua sede. Ao profeta: não, eu não posso comer e nem beber neste lugar, porque o Deus que mandou aqui disse que eu não fizesse. E eu estou voltando por esse caminho aqui, não foi por esse caminho. Aí agora, na astúcia do capeta, ele não conseguiu por esse lado, ele entra com outra. Aí o profeta velho não é um homem de Deus, o profeta velho é um falso profeta. Aí o profeta velho diz: eu também sou profeta, assim como tu é profeta. E Deus me mandou um anjo, e um anjo veio a mim e me entregou a palavra de Deus, dizendo que eu viesse até aqui e te chamasse, porque eu tinha que ir na casa. Aí o profeta não se apercebeu que no meio da conversa tem um negócio do anjo. Tem um negócio do anjo. Deus também, eu sou profeta de Deus, como você é. E Deus me mandou um anjo, e o anjo falou para mim: irmãos, como tem crente aí que está anulando o que Deus já falou para ele, só porque alguém está chegando com a história do anjo. Só porque alguém está botando um anjo no meio, aí é como se a palavra agora vinda por um anjo, ela tem mais efeito, ela surta mais verdade. Tem gente que ouviu já diretamente de Deus, mas está rejeitando, recusando de Deus, porque veio outra mensagem e que disse: olha, o anjo. Tem crente que só começa a dar glória a Deus se alguém disser que tem um anjo na igreja. Jesus estando não dá glória. Aquele que garantiu que se tivesse reunido em nome dele, ele estaria presente, e ele está, e
ninguém dá glória. Mas se disser que tem anjo chegando, que tem anjo entregando bênçãos, que tem anjo com bandeja, aí o papocado de glória começa. Mano, Satanás sabe enganar as pessoas. Porque nós somos crentes, mas somos humanos ainda. Estamos na natureza, fácil de ser manipulada, ser enganada. Como tem falsos pregadores, falsos ministros, falsos pastores, enganando o rebanho. Igreja, o que está escrito na Bíblia é algo suficiente para você. Se eu só chegasse aqui e dissesse, irmão, leia um capítulo tal, guarde no seu coração, pronto, já está de bom tamanho. Fica com você, pronto. Ah, mas chegou alguém lá em casa e diz diferente. Eu já tenho pessoas que começou a entrar em aflição e depois veio me procurar, membro da igreja. O que aconteceu? Porque, pastor, eu fui ouvir fulano e tal. Eu fui ouvir, assistir o programa tal, da igreja tal, o pastor tal, e eu digo, irmão, sobre esse assunto eu já tinha te orientado, já pastor, mas eu fui ouvir e deu tudo errado. Ainda bem que ainda dá para recuperar, né, meu irmão? Ainda bem que ainda dá para recuperar. O que eu tenho para dizer, guarda o que eu te disse antes. Não tem mais nada para dizer. Depois não veio a consequência. A consequência. Como é que alguém já sabe que ouviu a voz de Deus e você vai aí vem uma mensagem terceirizada e que nem é de Deus, vem direto do porão dos infernos e usam a imagem de anjo, usa que o anjo falou, é diferente de um anjo ter sido enviado por Deus mesmo a Maria e falou, se identificou e ela reconheceu que era de Deus e ela guardou e se cumpriu. Só que o profeta ouviu, porque o profeta velho disse, eu também sou profeta. Não tem qual problema. O profeta não é para ministrar para profeta, ele era para ter conselho de Jeremias, não era? Era para ter conselho de Jeremias. Profeta, irmão, não é para ministrar para profeta de Deus. Um profeta de Deus não chama para profeta de Deus. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de Deus não. Isso é coisa do diabo. É igual o rebanho. Tem um pastor e ele vai ouvir quem não é um pastor. Vai ter problema, mas claro que vai ter. Não está deixando de ouvir o pastor, aquele que o Senhor colocou. Eu não estou falando só porque sou eu pastor, não. Para esse rebanho sou eu, mas eu não sou servo, irmão. Quando alguém me procura em outra igreja, mesmo que eu seja pastor, mas eu não sou pastor deles. Eu digo, meu irmão, vai conversar com o seu pastor. Eu escuto a pessoa. Aí eu dou a direção. Vá conversar com o seu pastor. Porque é minha responsabilidade mandar a pessoa ouvir o pastor dela. Eu não posso, irmãos, passar conselho para membros de outras igrejas que tem outro pastor, porque o conselho que eu vou dar vai ser fundamentado naqueles que eu dou para esse rebanho que eu cuido. Eu sei lá como é que os outros pastores cuidam? Sei lá como os outros pastores tratam o seu rebanho? E se eu aplicar aqui, eu vou fazer aquele crente, se ele guardar o que eu aplicar de conselho, assim como os irmãos aqui guardam, ele vai ter problema lá com o pastor dele. E vai que o pastor dele tem um outro método, tem uma outra forma de tratar as questões. Então, igreja, o profeta ouviu, veio, comeu, bebeu, dormiu. Aí todo dia vai me inserir. Aí na hora de sair, aí Deus usa o profeta velho. Agora sim Deus usa. Para quê? Porque o outro profeta já não é mais profeta. Agora Deus vai falar para o homem. Agora é só com o homem. Não é mais o profeta. Porque Deus rasga o ministério profético dele na hora. Deus rasga e usa o profeta velho para ministrar para ele, mas o fim dele. Não uma palavra para ele ministrar para alguém. O fim dele. Irmãos, o que tem de pessoas chegando ao fim do seu ministério porque está dando ouvido a outros. E está deixando de andar na direção que Deus já tinha lhe dado.
porque está ouvindo outros que Deus não está usando e desvia daquilo que Deus já lhe preparou, vai só perder seu ministério. Como tem pastor perdendo ministério? Que está deixando de andar naquilo que Deus já lhe vitulou, naquilo que Deus já lhe colocou o coração para passar. Eles estão ouvindo outras coisas. Irmãos, não sabem que agora a moda é um tal de coach? As igrejas estão tudo se fermentando com um tal de coach. Não sabe o que é coach? Coach não é um sincretismo doutrinário. Parte é Bíblia, parte é mensagem bíblica, espiritual, parte é mensagem filosófica e parte é psicologia. Está mecanizando os crentes. O coach mecaniza os crentes. Aplica ainda a mensagem, a Bíblia, porque senão os crentes rejeitam, mas a maior parte é filosofia, psicologia e ainda aplicam sociologia. Isso é um chamado coach. São os púlpitos modernos, agora se prega isso. As igrejas menos conservadoras, elas estão agora aplicando coach. Os crentes até acham a palavra bonita. Coach é bonito, né? O discurso é bonito. Os ensinos são tocantes da natureza humana. Toca a natureza. Ferve os prazeres naturais da pessoa. Não é que eles ensinam prazer sexual, não é essas coisas não. Mas tira do foco espiritual para o foco filosófico. Vai trabalhar só questão de alma, só questão de mente e vontades naturais. Aí faz uma igreja simplesmente socializada, só uma igreja filosófica. Trabalha só mais o natural, o espiritual vai sumindo. Igreja, nós não caímos nesse engano. Como tem igrejas, está aumentando cada vez mais o número dessas igrejas. E não tarda a chegar nas nossas Assembleias de Deus. Já tem delas, Assembleias de Deus, que não são raízes, que já tem, mas vai já chegar nas nossas igrejas raízes. Porque o negócio é crescente, o negócio vai aumentando e todo mundo vai vendo, as pessoas vão ouvindo, e está aí nos programas de YouTube, os que tem canal no YouTube, está cheio de mestres aí com essa capacidade de formação, coach, ministrando, tem uma habilidade de atrair pessoas, tem uma habilidade de trabalhar as pessoas, usar argumentos, assim como o profeta velho conseguiu ludibriar o profeta de Deus, o homem de Deus. Porque não bastava ser só profeta, não. A Bíblia deixa claro que ele era um homem de Deus. Ser um profeta, tudo bem, ser um profeta de Deus, mas além de ser profeta, ele era homem de Deus. Homem de Deus. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui, pronto. Capítulo 13, deixa eu ler aqui, nós vamos já encerrar. Deixa eu tomar essa vez. A partir do primeiro versículo de 1 Reis. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus, logo no primeiro versículo, um homem de Deus veio de Judá a Betel, a Jeroboão, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Aí o resto é onde ele tem a profecia. Agora vamos ver, depois que ele ministra, profetiza para o homem de Deus. O homem de Deus quis passar a ordem para pegar ele, porque ele profetizou contra. O braço do rei secou de Jeroboão. Depois o Jeroboão reconheceu que era o homem de Deus. A Bíblia diz no versículo 6 o seguinte: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou. Deus restaurou o braço de Jeroboão, o rei.
estava no pecado. Pois esse homem de Deus, além dele ser profeta, era homem de Deus. Foi enganado. Deixou-se enganado porque alguém se apresentou a ele como também sendo igual a ele, sendo um profeta como ele, um profeta de Deus como ele, mas não era um homem de Deus. Não era um homem de Deus. E disse: olha, um anjo veio a mim com a palavra do Senhor. Anjo, irmãos, não substitui quando Deus já falou. É o contrário. Deus pode mandar um anjo e depois ele mesmo vir falar. Aí tira o anjo da jogada. Mas o anjo pode tirar o anjo da jogada. Então, se Deus já falou para você, irmãos, não aceita outra mensagem. Se você já tem convicção de algo que Deus falou para você, fica na paz. Espera o tempo ir. Vai chegar alguém querendo. E outra, olha a bagunça que tem em pessoas que se diz profeta. Eu fui para uma igreja uma vez. Nós fomos algumas vezes, mas teve uma vez que nós fomos. Tinha muita gente da igreja. Mas quando começou lá o momento da provocação do pastor cantor começou a cantar. Bom, na hora que ele começou a cantar, ele começou a envolver a igreja local do Reteté. Aí começou, todo mundo se levantou, só não a nossa igreja, está lá na postura, sentado, então, mas todo mundo levantou, e uns para os outros, da própria igreja. E havia 2 pastores, um era o presidente da igreja. É uma igreja que não tinha caráter, que tinha um dirigente, mas o pastor, o presidente, estava nesse dia, o irmão dele estava nesse dia, e a irmã dele estava nesse dia, cada um mais profeta que outro. Aí a igreja virou toda profeta. Aí vinham uns aqui, aí essa que se grava, aí essa que saía para cá, aí essa que vinha para cá. Que bagunça é essa? Qual é a profecia que vai ser aceita? Qual é a mensagem que vai ser aceita? Todo mundo foi para todo mundo. E houve um revezamento. Tem pessoa lá que foi umas 4 nela. O que a pessoa tinha que ouvir? Qual era a mensagem que a pessoa ia botar como de Deus ali, irmão? Se um profeta foi, depois outro profeta foi, aí agora ele já é profeta e volta e já vai profetizar para outro. Irmão, virou uma bagunça, uma desordem. E existe isso hoje, irmão. Esse negócio ainda existe. A pessoa chega, profetiza, aí de repente tem outro, vai para profetizar de novo. Uma mesma pessoa recebe 2, 3 profecias, irmão. Isso não tem cabimento, isso não tem fundamento, igreja. Deus não é Deus de confusão. A não ser que Deus tenha se arrependido de ter falado para o João Neto pelo primeiro profeta. Aí Deus muda de ideia em questão de segundo, aí manda outro lá. Não, não e não. Se Deus mudar a decisão, ele usa o mesmo. Ele usou o profeta Isaías, homem de Deus, para pregar para o rei. E sentenciou ele à morte. Mas a sentença de Deus é condicionada. Se arrepender, ele diz que tira a sentença e confere o perdão. O rei Ezequias se arrependeu amargamente, chorou, pediu perdão a Deus. Deus lá e usa o mesmo profeta, volta lá, agora ministro deu perdão na vida dele. Diga para ele que eu estou suspendendo a sentença. Não vai ter mais sentença para ele. Eu vou dar 15 anos de vida para ele, suficiente para ele botar minha casa em ordem, para botar a casa dele em ordem, para botar meu rei em ordem. Depois eu vou colher, não vou mais matar ele, vou só colher. Deus mudou, irmãos. Mas o profeta foi o mesmo, que foi para o mesmo e foi só levar a mensagem, porque Deus tem essas 2 mensagens disponíveis. Para quando peca do juízo, para quando se arrependa do perdão. Essas mensagens são paralelas. Todas as 2 existem. E existe simultaneamente. Pecou, sentença. Estabelece sentença. Se arrependeu,
se confere o perdão. Isso que aconteceu, isso ali não virou confusão, virou mudança de posicionamento, mudança de rumo, mudança de direção, só isso. Mas esse negócio de profeta vem, profetiza, não acontece nada, e as pessoas já, eu até me preocupo, irmãos, eu não sou incrédulo, não, eu sou nem asséptico, eu sou só cuidadoso, só cuidadoso. Eu sei que Deus usa, a gente sente quando Deus usa alguém, mas é muito comum as pessoas gostarem de estar chegando para os outros e vai profetizar em língua estranha. Por que não fazer isso? Quantos aqui já recebeu alguém ir lá na sua cabeça com a mão, chegar para você e profetizar? Levante a mão, que já recebeu profecia. Não, seja sincero, irmão. Seja sincero. Levante a mão, quem um dia já chegou alguém para profetizar para você? Pronto. Quando chegou? Ele chegou falando como? Pronto. Quem recebeu o profeta falando só em língua estranha para você? Levanta a mão. Em língua estranha. Chegou para você e falou em língua estranha. E quem chegou falando em português? Pronto. Quem chegou falando? Pronto. Alguns Deus falou e agora Deus não falou mais. Um bocado levantou a mão, mas quando eu perguntei em língua estranha, ninguém levantou. Agora, em português, aí uns 3 só levantou, os outros Deus não falou mais, nem em português. Então falou em que língua? Falou em língua estranha. Se não ele falou em português, ele falou em língua estranha. E se falou em língua estranha, você não entendeu nada. Foi inútil. Foi inútil. Agora se falou em português, alguma coisa se confirmou? Alguma coisa já se confirmou? Se não se confirmou, irmãos, nós não estamos mais no tempo do ministério profético que levava 50, 60, 100, 120 anos, 500 anos, 200 anos para se cumprir e você aguardar uma geração futura. Para nosso tempo de igreja, para nossa vida, o dom de profecia é uma coisa para ser mais rápido. É uma coisa para ser mais rápido. Isso não está acontecendo, irmão. Nem você sentiu mais aquele vigor, aquele fervor de quando ouviu, o negócio se apagou naturalmente. Então Deus falou não. Porque se Deus falou, vai ficar aceso, vai ficar vivinho aí a esperança. Porque o Espírito quando ministra, a palavra quando ela é viva, a profecia quando ela é viva, que ela entra nos teus ouvidos, que ela atinge teu coração, ela fica acesa ali até o dia do cumprimento. Vai ficar sempre a esperança. A esperança morreu. Deus não falou, não. Deus não falou. Essa esperança morreu. Deus não falou. Porque a gente não tem esperança. Quando Deus fala, Ele fala para quem crê. Uma mensagem profética, irmão, para quem crê. E quando é para quem não crê, é para Deus punir. Deus já é para executar. Jeroboão não cria não, mas Deus falou e foi para punir. Então que Deus em Cristo nos abençoe, que essa palavra seja guardada no coração, só para vocês entenderem, só para entender. Profeta de Deus, só ouve de Deus. Em terceiro, submeta aquilo que Deus traçou para você, independente das circunstâncias, daquilo que possa ser contraditório e vexatório. Submeta com mansidão, com paciência, com amor. E outra, ame as pessoas, sinta a piedade, mesmo que ela esteja errada, ou até quando você tiver que disciplinar, que tiver que repreender, repreenda. Se Deus colocou algo no seu coração para repreender alguém e é de Deus, não deixe fazer. Não deixe fazer. E quando fizer, é natural que você vá sentir uma preocupação, uma angústia. Vamos dizer, como o pastor sente muita angústia. Quantas vezes eu tenho que passar repreensão aqui, correção em alguém? Os irmãos não sabem o que eu sinto, não sabem a angústia que eu tenho. Quantas vezes, depois da repreensão, eu fico pensando, eu não devia ter repreendido, se eu não devia ter corrigido, se eu não devia ter dito nada, mas eu tinha prevaricado, eu teria falhado no ministério.
Mas é isso. Pastor, oração sacerdotal. Não sou profeta. Sou apenas pastor. Não tenho experiência com o ministério profético, porque eu não sou profeta. Deus não me entregou esse ministério. Deus já me deu visões, convicto passei para as pessoas e visões que Deus já me deu foram cumpridas detalhadamente, de acordo com o que Deus mostrou. Mas eu não sou profeta. Mas nós precisamos, igreja, estar buscando a Deus com sinceridade para que nós tenhamos profetas na igreja. Profeta na igreja. Profeta que às vezes possa até ter coragem de chegar para o pastor e falar quando os outros não têm. Certo? E outra, para finalizar, o barro estava onde? O barro estava onde? Pronto. Mas a Bíblia diz que ele estava onde? Como foi que ele quebrou? Na mão do oleiro. Por isso que ele fez de novo. Se quebrar fora da mão do oleiro, está perto. Irmãos, na presença de Deus nós podemos ser quebrados, mas isso restaura. Agora lá no mundo não. É na presença dele, na mão dele. Certo? Deus vai zelar para restaurar, para refazer na mão dele. Fora da mão dele, está na mão do capeta, vai ser destruído mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Volto aqui para o dirigente Osmar. Aleluia.